Meus queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e a paz que vem da parte dele. Amém. Amados, abramos as nossas Bíblias em Atos, capítulo 27. Atos, capítulo de número 27, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós estamos chegando ao final da exposição deste maravilhoso livro, tão cheio de missões, tão cheio de aprendizados para a Igreja do Senhor, nessa nova fase dela, né? A nova aliança que se iniciou exatamente quando o Senhor Jesus veio e então a igreja foi nos moldes como temos hoje fundada. Esse livro tem nos trazido muitos ensinos preciosos para as nossas vidas. Estamos acabando de expô-lo. Peço que todos acompanhem com atenção. A leitura é um pouco longa, mas aqui estamos diante de uma unidade. Esse capítulo que narra o tão conhecido naufrágio do apóstolo Paulo. Então veja a partir do verso número 1, assim está escrito, Atos 27, a partir do verso 1. Essa será a porção que nós vamos ler, todo o capítulo, e também iremos expor. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos, Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção da ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu.
açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ida. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam, para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar as âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, não nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podia encalhar ali o navio. Levantaram as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Amém. Vamos mais uma vez orar, pedir que Deus nos abençoe. Maravilhoso Deus, aqui está diante de nós esta narrativa tão impressionante, Senhor, que nos faz ficar apreensivos em vários momentos dela, como que acompanhando a cena de um filme, que as coisas estão por se perder,
mas eis que, de alguma forma, vem uma salvação. Ó Deus, obrigado, porque esta não é uma história que foi inventada, não é um filme que foi filmado com uma história fictícia, mas é a Tua palavra, é a verdade. Assim como as nossas vidas também continuam a se desenrolar. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe por meio dessa pregação. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Ah, quantas lições temos aqui nesse texto. Dá graça, ó Deus, ao pregador, para que pregue de forma simples, para que pregue de forma, ó Deus, clara, e possa transmitir o ensino desse texto e a aplicação fiel, ó Deus, do mesmo aos nossos corações. Fala aos nossos corações, Senhor. Esta é a voz de Deus, é a pregação da Tua palavra. Assim nós te pedimos. Te pedimos também pelas nossas autoridades, que o Senhor se converta em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, ó Deus, dê a eles sabedoria para governarem, olhar para aqueles que são necessitados, compromisso, ó Deus, para que se diminua a violência tão grande em nosso país. Sobretudo, Senhor, que as ameaças que por vezes nos rondam contra a viver o Evangelho, elas se afastem. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como eu disse, de fato estamos chegando ao final da exposição deste livro. E já temos acompanhado por algum tempo como está esse imbróglio, como está essa situação de Paulo, o apóstolo Paulo, mas que agora, já há algum bom tempo, é um prisioneiro, preso de forma injusta. Paulo, ouvido por Festo, ele pediu para que fosse até César. E é exatamente o que acontece aqui. Na verdade, aqui há uma parte do percurso para que Paulo então chegue até Roma. César era o imperador do Império Romano e ele estava lá em Roma. E então Paulo é colocado num navio e muitas coisas aqui acontecem. Há muitas lições para as nossas vidas. Nós ouvimos que Deus prometeu que Paulo chegaria em Roma. Mas se nós não tivéssemos os restantes desses versículos, nós iremos ficar em dúvida se ele de fato chegou, especialmente nesse capítulo. Aqui há riscos. Aqui é um sábio conselho de Paulo que não é ouvido. Aqui há incredulidade. Mas apesar disso tudo, o Senhor então cumpre aquilo que ele prometeu. E nós vamos ver essa longa sessão sobre 3 pontos. A primeira delas é que, apesar dos riscos, Deus provê assistência a Paulo. Esse é o nosso primeiro ponto. Há riscos aqui, do verso 1 ao 8, na verdade em todo o capítulo, mas especificamente aqui do verso 1 ao 8, há riscos que Paulo está sofrendo. Mas apesar deles, apesar dos riscos, Deus provê assistência. Em segundo lugar, nós vamos ver do verso 9 ao 38, que apesar de desprezarem o sábio conselho, Deus concede graça. Apesar de desprezarem o sábio conselho de Paulo, Deus concede graça. E em último e terceiro lugar, apesar da incredulidade, Deus cumpre a promessa de salvar a todos. Vamos por partes. Em primeiro lugar, vejamos, apesar dos riscos, Deus provê assistência a Paulo. Verso 1 diz: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros, e Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio adramantino que estava de partida para costear a Ásia, fizemos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Apesar dos riscos, meus irmãos, Deus provê assistência para Paulo. Aqui nós vemos que Paulo estava preso. Eu acredito que nenhum de nós aqui já experimentou essa realidade. Mas a Escritura nos fala da assistência aos que estão presos.
Inclusive, Jesus disse aos seus discípulos, ele dirá no final de todas as coisas, ele chamará os seus discípulos e diz: porque eu estive preso e vocês então foram me visitar, então entrem no reino dos céus. Ora, por que isso? Porque um preso, meus irmãos, passa muitas necessidades, muitos riscos, solidão. Por muitas ocasiões ele não come direito. E diversas outras coisas. É estranho estar na condição de Paulo. Mas o Senhor provê assistência. Ele provê assistência colocando amigos na vida de Paulo. Ele provê assistência colocando amigos. Veja, o texto nos diz que ali estavam com Paulo Aristarco, Macedônio, e há uma pessoa que não explicita o seu nome, mas está narrando, Lucas, o médico. Ele está falando o tempo todo nós, e fomos, e estávamos. Então, Deus providenciou Lucas e Aristarco para estarem ali com Paulo, mas veja, eles não eram prisioneiros. Por que eles estavam ali com Paulo? Ali era um grupo onde estavam um centurião com presos. Por que eles estavam ali com Paulo? Meus irmãos, eles estavam ali de forma voluntária. Eles não eram obrigados a estarem ali. Mas por causa da amizade que eles tinham ao apóstolo Paulo, eles escolheram se colocar nessa situação. Você faria isso por alguém? Algum amigo? Lucas e Aristarco fizeram. Eles podiam estar em outro lugar. Essa amizade, meus irmãos, nos lembra inclusive a amizade de Jonatas e de Davi. Era uma amizade, aqui é uma amizade muito íntima entre eles. Uma amizade, então, que eu escolho correr riscos por causa de um amigo amado. Nós não encontramos muitas pessoas por aí que fazem escolhas como essas, não é verdade? Mas assim como Aristarco e Lucas, também Davi e Jonatas. Jonatas correu risco por causa de Davi. Está escrito lá em 1 Samuel 18, 1 e 3, sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. No verso 3 diz: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E vemos que quando eles se despediram foi terrível. Eles choraram. Jonatas se colocou em perigo. Jonatas tinha como rei o seu próprio pai. Saul atirou uma lança contra o seu próprio filho, porque ele percebeu que Jonatas quis proteger Davi e não se colocar do lado de Saul. Uma amizade íntima como essa faz com que os amigos se coloquem em riscos. Você percebe isso? É estranho uma amizade como essa para os dias de hoje. Eu lembro-me que nos meus dias de rapazinho, as meninas andavam, inclusive, de mãos dadas, e aquilo era totalmente normal. Olhávamos duas meninas de mãos dadas e dizíamos: ali estão duas amigas, best friends, como diz nos nossos dias. Nos nossos dias, quando vemos duas moças de mãos dadas, o que pensamos não é isso. Infelizmente, por causa do contexto, pensamos outras coisas, não é verdade? Esse tipo de amizade cada vez é mais escassa. Meus irmãos, mas o que é interessante é que o amor da amizade para aqueles dias do apóstolo Paulo, para aqueles dias antigos, do mundo antigo, era algo também caro. A virtude da amizade era algo caro para aqueles dias. Há muitos escritos da época que deixam isso registrado. Inclusive, há muita comparação quando o povo de Deus ali vende os seus bens para ajudar o próximo como um amigo. De certa forma, isso acontecia naqueles dias.
porém não para com pessoas que não eram do seu círculo, digamos assim, para com pessoas que eram próximas, eles se fechavam. Mas veja, o que eu estou querendo dizer é que a amizade naqueles dias era também uma virtude cara. O que não acontecia era uma amizade como essa de Paulo, que não era uma amizade baseada na força do homem. Naqueles dias, a virtude da amizade era algo que endeusava o homem. Se tinha um amigo, então a pessoa pensava e confiava que era capaz de manter essas virtudes, essas coisas boas, pela sua própria força. Não era assim com o apóstolo Paulo, não era assim com Lucas. Nós vemos uma amizade forjada pelo sangue de Cristo, pelo evangelho do Senhor Jesus. Meus irmãos, aqui há um grande contraste da amizade de Paulo para com a amizade daqueles dias. Nós vemos então que Deus provê amigos para o apóstolo Paulo, nessa hora aqui de grande sofrimento. Mas perceba, ele também provê um bondoso vigia. Olhe mais uma vez para a cena. Diz o texto que eles chegaram, aqui está no verso de número 3, no dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, aquele ali que era o vigia de todos eles, tratando com Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Ora, onde isso acontece? Ele confiou que Paulo iria voltar para o navio. Ele confiou na palavra de um prisioneiro, de alguém que estava sendo processado, por assim dizer. Estava tendo acusações. Júlio era um ímpio. Ele não era um crente como Paulo. Mas é interessante como o texto diz aqui que ele tratou Paulo com humanidade, e a palavra aqui é filantropia. Júlio praticou boas obras, por assim dizer, no sentido do mundo, para com Paulo. Ele foi misericordioso, e veja, tudo isso aqui é o Senhor Jesus cuidando de Paulo. Apesar de todos os riscos que Paulo ali estava usufruindo, sendo um prisioneiro, o Senhor está provendo assistência, Ele provê amigos, Ele provê um ímpio, que proteja ele, por assim dizer, e deixe que ele vá ver os seus amigos e obtenha assistência, porque afinal de contas eram presos e precisavam de cuidados. O Paulo que arrecadou dinheiro para irmãos pobres agora precisa de assistência. Meus irmãos, que ensinos esse texto nos traz? Veja, Júlio confiou na palavra de Paulo. Eu lhe pergunto, a tua palavra é tal que não somente os crentes confiam, mas até os ímpios? É isso que acontece com Paulo. Nós vemos aqui como não condiz com o evangelho dizer uma coisa e depois negar. Paulo tinha uma palavra só. E até um ímpio confia nela. Por outro lado, meus irmãos, nós caímos em mentira quando a verdade é dita, quando a verdade a ser dita, ela é algo desafiador. Nós vemos Sara mentindo quando aparece o anjo e diz: você riu? Ela disse: eu não ri. Infelizmente, a verdade, fazendo aqui um trocadilho, a verdade é que crentes dizem mentira por vezes. Essa é a verdade. Mas se nós, então, somos colocados em situações, por vezes, infelizmente, nós mentimos. Talvez você se assuste com essas palavras. Mas quando estamos diante do Senhor no culto, nós dizemos: Senhor, entregarei toda a minha vida ao Senhor. Mas nós saímos daqui e nós não fazemos isso. Cristo nos chama ao arrependimento.
para não vivermos como escravos da mentira. Paulo era um homem de uma só palavra. E até o ímpio acredita. Deus provê então assistência com amigos, com esse homem ímpio e até mesmo com a geografia daquele local. Sim, perceba, porque quando eles viajam, diz aqui no verso de número 7, navegando vagarosamente muitos dias, tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob proteção de Creta. Eles aproveitam que ali está uma ilha, o vento era contrário, e mais uma vez, pela providência de Deus, eles se valem dessa ilha para que então eles se protejam, por assim dizer. O barco seja protegido pela ilha e ele não seja lançado para longe. E quem providenciou essa ilha exatamente nesse lugar? Foi o Senhor. Apesar dos riscos, o Senhor provê assistência. Você vê isso? Aqui está diante de nós, então, esse primeiro ponto, meus irmãos. Mas, em segundo lugar, nós vemos aqui que, apesar de desprezarem o sábio conselho de Paulo, Deus concede graça. Esta é a maior parte da nossa exposição. Veja no verso 9, diz: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião não dava crédito ao piloto. Aliás, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Vemos aqui então que, apesar de desprezarem o conselho de Paulo, Deus então vai promover, vai conceder graça. Eles rejeitam. Paulo dá um bom conselho, um sábio conselho. É interessante que Lucas nos situa no calendário. Veja o verso 9. Ele diz: já passado o dia do jejum. Por que Lucas diz essa informação aqui? O dia do jejum, meus irmãos, era o dia da festa da expiação. E essa festa acontecia, a depender do ano, mais ou menos pela época de outubro, final de setembro para outubro. Isso nos traz uma informação muito preciosa aqui nessa exposição. Nessa época, já era a época então que já estava virando a estação para começar o inverno. E não era recomendado navegar nessa época. Havia risco de passar alguns dias sem claridade do sol e até mesmo sem ver estrelas, e é exatamente isso que acontece no verso 20. Veja. No verso 20 diz que não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol nem estrelas. Sabe aquela época da fase do ano, que aqui em Manaus está aquele calor, mas começa a vir algumas chuvas, e alguém diz: olha, parece que está vindo o tempo das chuvas. É algo semelhante. Eles estavam já nessa virada de estação, e era perigoso arriscar. Eles podiam continuar, e não tem problema. Mas eles também podiam ter muitos problemas, e é exatamente o que acontece. E Paulo, então, meus irmãos, Paulo não era um piloto, Paulo não tinha tirado a carteira para manobrar um barco, mas Paulo já passou por 3 naufrágios. Isso está em 2 Coríntios 11, 25. 3 naufrágios. Será se alguém que passou por 3 naufrágios não tem algo a ensinar sobre esse momento agora?
Paulo dá um conselho, ele diz, senhores, ele olha a estação, ele sabe que naquela estação do ano era perigoso, e ele diz, senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Paulo queria convencê-los de ficar ali. Mas eles teimam. Eles tentam a Deus. Muitas pessoas acham que há conflito entre o poder total e soberano de Deus e a leitura que nós precisamos fazer da providência. E não há. Eles tentam a Deus, atentar contra as leis que Deus já estabeleceu na sua providência. É tentar contra Ele. Eles rejeitam o conselho de Paulo. Mas por que eles rejeitam? Veja, eles rejeitam porque eles confiavam nas suas habilidades. Ali estava um centurião, provavelmente experiente. Ali estava um piloto também experiente. E assistentes com ele também experientes. Eles vão ouvir um prisioneiro? Eles vão dar ouvidos ao piloto? Eles confiam nas habilidades desses homens. Eles confiam nos conhecimentos que eles têm. De fato, irmãos, aquele porto não era tão seguro, tecnicamente falando, para ficar. É isso que diz aqui no verso 12, não sendo o porto próprio para invernar. Sim, de fato, não era tão seguro, não era costumeiro ficar ali. Mas aqui há um grande dilema. Eles tinham dois caminhos a seguir. Ou eles seguiam um apóstolo que dá um sábio conselho, ou eles seguiam as suas habilidades, os seus conhecimentos, e saíam arriscando. Ou eles escolhiam confiar em Deus, ou eles escolhiam confiar em si mesmos. Eles confiam em si mesmos. Eles confiam, inclusive, na maioria. Veja, no verso de número 12, diz, não sendo o próprio porto para invernar, a maioria deles era de opinião que partisse dali. Ora, era Paulo, era só um. O navio tinha 276 pessoas e um só dizendo, não saiam. Por favor. Se a maioria está dizendo, então é óbvio que é a verdade. Inclusive, se tem um ditado, né? A voz do povo é a voz... Não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. A voz de Deus é a Escritura. A maioria concorda que o navio saísse, e eles confiam na maioria, eles também confiam numa suposta providência de Deus. Ora, diz o verso 13 que soprando brandamente o vento sul, e eles pensam que alcançaram o que desejavam. Isso te lembra alguma parte da narrativa da Escritura? Que envolve navio? Você lembra de Jonas? Ele vai para o outro lugar, um lugar contrário ao que Deus mandou. Ele chega no porto e o que tem ali? Um navio. Ora, alguém diria, é a providência de Deus para Jonas. Assim eles então contrariam o conselho de Paulo, veio um vento soprando brandamente para levar o navio e dizem, nós fizemos a escolha certa. Meus irmãos, mas recusar ouvir um sábio conselho traz consequências. E é exatamente isso que passa a acontecer. A partir do verso 14 diz, entretanto, e aqui está, é como que uma guinada na narrativa. Exatamente como o vento dá uma guinada no navio, assim também nós vemos que a providência de Deus mostra a eles que não era assim como eles estavam querendo. Entretanto, não depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão.
E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sob a proteção da ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bolte. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, ou seja, com uma corda eles estavam tentando amarrar as partes do navio que estavam se soltando, do casco. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Recusar bons conselhos traz consequências para as nossas vidas. Recusar sábios conselhos traz consequências. Deus envia um tufão que a tempestade começa. Eles temem chegar a Sirte, diz no verso 17. E a Sirte era um local que tinha bancos de areia, conhecido inclusive como cemitérios de navios. E isso explica por que eles temem chegar àquela reunião. Um local perto da costa do norte da África. Eles se desesperam. Eles tentam tudo. Eles tentam a manobra com velas. Eles tentam a manobra com cordas. Eles lançam a carga do navio ao mar. Eles lançam o equipamento do navio ao mar. Que era o que acontecia em último caso. Eles agora não têm estrelas, e vocês talvez saibam a importância das estrelas para guiar os navios no mar, e também em rios, nas águas. Eles não têm nenhum sucesso, eles tentam tudo o que podem, e sem forças, eles são levados à exaustão. Eles rejeitam o sábio conselho do apóstolo Paulo. E isso aqui traz consequências. Meus irmãos, por vezes nós confiamos mais na experiência de anos vividos do que num simples pastor ou pregador que argumenta pela palavra de Deus e pela lógica. A Escritura chama o pregador, o ministro, de anjo da igreja. Isso é bastante instrutivo. O anjo é o mensageiro, não é que é um anjo uma pessoa sem pecado, pelo contrário. Mas é o mensageiro de Deus para a igreja local. E por vezes confiamos mais na experiência que temos, confiamos mais em outras coisas, no conhecimento, do que num simples pregador que vem ao púlpito ou que dá conselhos em outras ocasiões. Por vezes nós rejeitamos a palavra nos lábios de um simples irmão. É a palavra de Deus nos lábios dele. Mas nós rejeitamos por diversos outros motivos. Por vezes nós damos ouvidos ao nosso coração, mas nós nem percebemos. Por vezes nós confiamos na maioria. Só você está dizendo isso? Por favor, abra os olhos.
Onde é que você ouviu falar dessas coisas? Quando alguns poucos trazem, por vezes, sábios conselhos com relação a determinados assuntos. Era Paulo no meio de 275 homens. Por vezes os crentes não dão ouvidos aos conselhos sábios. E como os ímpios, eles ficam cansados e exaustos. Eles sofrem as consequências de não terem ouvido os sábios conselhos. Eles sofrem, as suas famílias sofrem. Ah, meus irmãos, Deus é maravilhoso em misericórdia, mas Ele nos faz experimentar as consequências das nossas escolhas. E elas duram por um tempo. Por vezes nós vamos ao chão, em lágrimas e sem forças e sem esperança, como estes homens, que tentaram de tudo, e depois eles largaram o navio. Não tinham mais força. Quão triste é essa realidade. Mas graças a Deus, que apesar das consequências das nossas atitudes, o Senhor é bondoso. Nós vemos que não somente apesar do risco que Paulo corria, Deus provê assistência, mas apesar de terem eles rejeitado o sábio conselho de Paulo, Deus concede graça. Alguém poderia olhar para esses homens e dizerem: bem feito, agora recebam. Deixa, Deus, esses homens aí sofram. É bom que fiquem aí para que aprendam. Não, meus irmãos. Lembram que os discípulos olharam para os habitantes de um lugar que rejeitaram o Evangelho e disseram: Senhor, o Senhor não quer que agora nós oremos para que desça fogo do céu e consuma logo esses homens? O Senhor Jesus se escandalizou e disse: de que espírito sois? O Espírito do Senhor não é assim. Diz o verso 21 que, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partido de Creta para evitar este dano ou perda. Paulo, meus irmãos, não diz isso para dizer bem feito. Paulo não diz isso para dizer: viu aí, vocês não me ouviram? Agora pronto, experimentem a consequência do que vocês quiseram. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo fala essas palavras para que agora eles reflitam, eles caiam em si e digam: percebam, ouçam, porque aquilo que eu tenho a dizer é o melhor para vocês. Sigam a instrução que eu tenho a dar, e vocês viverão. Paulo então usa essa ocasião em que eles estão abatidos e sem esperança para então ser um luzeiro de Deus, cheio de esperança para esses homens. Em meio a grande pavor e insegurança, Paulo traz a palavra do Senhor pelo anjo e ele diz: tende bom ânimo, não temas, todos serão salvos. Meus irmãos, é porque nós não conseguimos estar naquele navio
para perceber o impacto dessas palavras. Esses homens estavam numa grande tempestade, o navio a ponto de se romper, sem esperança. E então surge Paulo e diz: Deus me revelou que todo mundo vai ser salvo. Não temas, tenha bom ânimo. Meus irmãos, somente alguém que tem a palavra de Deus pode dizer isso em situações adversas. É a palavra que nos promete o oposto do que nós estamos vendo. É a palavra que nos promete e nos assegura o oposto do que nós conseguimos enxergar diante de nossos olhos. Deus concede graça. É isso que Paulo diz aqui no texto. É preciso, disse ele, que o anjo falou, que compareças, no verso 24, perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Deus concede graça apesar de eles rejeitarem o sábio conselho de Deus mesmo, nos lábios de Paulo. É interessante, meus irmãos, que Paulo não tem vergonha. Eram 276 pessoas ao todo no navio. E esses homens, e para isso nós precisamos do apoio dos escritos históricos daquela época, eram homens envolvidos com idolatria na navegação. Não é muito diferente dos nossos dias, na verdade. Eu sou de Salvador e todo primeiro dia do ano, sai uma grande quantidade de barcos em adoração a um ídolo. Não é diferente dos nossos dias. Eles eram idólatras e mesmo assim Paulo se levanta no meio deles e diz: eu sirvo a Deus, eu sou de Deus. É isso que ele diz no verso 23. Eu pertenço a Deus e eu sirvo a Ele. Que coragem! Paulo não se envergonha de Deus diante dos homens. E certamente Cristo não se envergonhará dele naquele grande dia. Nós vemos aqui então que apesar de rejeitarem o sábio conselho, Deus concede graça, e após então ele conceder essa palavra de graça, há aqui um teste da responsabilidade humana. Nós vemos a palavra que Deus assegura que todos serão salvos, mas agora há um teste. Veja no verso 27. Eles então, por volta da meia-noite, eles percebem que parece que está aproximando alguma terra. E eles começam a medir a profundidade do lugar onde está o navio. Eles jogam um prumo, medem 20 braças. Um pouco mais à frente, jogam de novo o prumo, 15 braças. Opa, estamos nos aproximando de alguma coisa. E diz o texto que eles ficam, no verso 29, receosos. Eles não confiaram no que Paulo disse. Eles ouviram a palavra de Deus nos lábios de Paulo, mas eles ainda não confiam. Eles ficam com medo de dar em lugares rochosos. Quando a palavra de Deus então é proferida, quando as palavras de esperança são proferidas, é necessário que as pessoas deem provas de que acreditam nelas. Eles aqui não acreditam. A tal ponto que eles querem sair do navio. E diz o verso 30, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar a pretexto que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Ou agora não entendi mais. Paulo disse que todos, inclusive ele disse que o anjo de Deus falou que todos seriam salvos, mas agora ele está dizendo que se alguém pular, não vai ser salvo. O que de fato vai acontecer?
Será se Paulo está afetado pela tempestade e a cabeça dele não está funcionando direito? Meus irmãos, o que acontece aqui é o ensino da maravilhosa doutrina dos decretos de Deus. Deus não decreta apenas o fim de todas as coisas. Ele também decreta o meio pelo qual elas acontecerão. Todos serão salvos, aqueles que ficarem e confiarem no que Paulo disse. Todos que estão contigo, Paulo, todos os que ficarem com você, esses serão salvos. E se alguém pular, é porque então Deus não escolheu salvar esses. Não há nada de confuso aqui. E eles então passam, enfim, a confiar no que Paulo diz. É isso que está escrito. Depois que Paulo então fala e diz comam, vocês estão há 14 dias sem comer. No verso de número 36, diz que, depois do verso 35, diz que Paulo tomou o pão e deu graças a Deus. Isso nos ensina como devemos também fazer. Paulo imita ao Senhor Jesus. O cristão então deve dar graças pela sua refeição. Paulo faz a mesma coisa que Cristo quando multiplicou os pães. E perceba, ele toma um pão. É bem provável aqui que Paulo tenha feito um milagre de multiplicação. O fato é que eles, no verso 37 está escrito, 36, todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Agora então, eles confiam. Agora eles ficam animados. Agora eles são tomados pela esperança que Paulo então ali ensina. Meus irmãos, nós vemos aqui que apesar de rejeitarem o sábio conselho, Deus concede graça, concede a sua palavra nos lábios de Paulo e concede inclusive que esses homens confiem naquilo que Paulo está falando. Mas nós passamos para o terceiro e último ponto, onde aqui vemos que apesar da incredulidade deles, Deus cumpre a promessa de salvar a todos. Apesar de eles não crerem, como antes já demonstraram, e aqui alguns vão demonstrar que ainda não estavam crendo, o Senhor salva, Ele cumpre a promessa de salvar. Veja, no verso 30 diz que quando amanheceu não reconheceram a terra, mas avistaram a enseada onde havia praia. Então consultaram se podiam ali encalhar o navio. Diz no verso de número 41 que, porém, dando no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Deus promete que o navio iria ser destruído. Vocês lembram disso? Isso está aqui no verso número 22. E é isso que acontece. O navio começa a se destruir, se abrir. Mas Deus também cumpre a promessa de salvar a todos. Perceba, aqui nós vemos que mais uma vez Júlio, o centurião, ele se levanta e diz, no verso 43, que querendo salvar Paulo, impediu-os de matar os prisioneiros. Mais uma vez Deus cumpre a sua promessa, inclusive providenciando esse homem mais uma vez, que foi bondoso com Paulo. E diz o texto que todos foram salvos e eles chegaram em terra. Deus salva, irmãos. Ele cumpre a sua promessa. Ele fez uma promessa para Paulo. Paulo, importa que você chegue a Roma. Deus está cumprindo essa promessa. Isso lembra, inclusive, a história de Abraão. Havia 275 pessoas com Paulo naquele navio. Mas Deus salva todos, porque Ele abençoa Abraão, abençoa Paulo. E porque eles estão com Paulo, eles também são abençoados. Meus irmãos, Deus cumprirá a promessa de levar Paulo a Roma. Paulo não chega a Roma ainda.
Ele chega à ilha de Malta, é isso que nós iremos ver na próxima ocasião. Deus cumprirá a sua promessa. Deus abençoa os descrentes. Nós aprendemos aqui que, embora essa terra, ela seja a ilha de Malta, Deus prometeu com que eles chegassem em segurança lá. Nós não podemos deixar de lembrar que o Senhor, Ele fez uma promessa para nós. Ele prometeu que chegaremos seguros na Nova Jerusalém. Ele abençoa os crentes. Ele converte pessoas terríveis e idólatras. Ele salva a alma do seu povo por causa de um só. E não é Paulo. O homem dessa narrativa, mais uma vez, não é Paulo. É Cristo. Em todo o tempo, Paulo está espelhando a Cristo. Você já tem ouvido isso nas exposições. Como essa narrativa é cheia de ensinamentos, irmãos. Mas aqui eu quero descrever mais alguns, finalizando o nosso sermão. A primeira delas, eu me refiro a você que está aqui e não faz parte da igreja. Ou seja, você que não se decidiu viver nos caminhos de Cristo e ser mais um membro da igreja, mas ainda vive segundo a sua vontade. Perceba que você não dá conselhos, não dá ouvidos aos conselhos de Deus. Certamente você já deve ter ouvido algum crente falar dos conselhos de Deus para você. Mas você não dá ouvidos a ele. E então você experimenta perder as suas forças e ficar sem direção, como aqueles homens. Meus irmãos, as pessoas que não decidem viver a Cristo, não reconhecem a sua obra, elas têm culpa, mas é verdade também que elas também sofrem. Elas são os seus próprios algozes, elas são os seus próprios carcereiros, por assim dizer. Elas fazem mal a si mesmas, e elas ficam sem forças e abatidas e sem esperanças. Alguns chegam, inclusive, até mesmo a tirar a sua vida, porque não dão ouvidos ao sábio conselho de Deus. Eu não estou dizendo que todo que tira a sua vida não crê em Cristo, não é isso que eu estou dizendo, ok? Mas o fato é que muitos tiram suas vidas porque não confiam na esperança que é em Cristo. O que dizer a você que está aqui hoje sem esperança? Talvez você esteja aqui hoje sem forças, como aqueles homens, que fizeram de tudo. E olha que eram homens experientes no navio. Mas não tinham mais forças. Tenha esperança na obra de Jesus Cristo, na palavra de Deus. Quando eles estão sem esperança, o que Paulo faz? Paulo traz a palavra de Deus que o anjo entregou a ele. Meus queridos, meu querido e minha querida, é tão somente a palavra de Deus que pode te dar esperança. Este é um mundo que está sendo destruído. As pessoas se destroem. Não há esperança nele. Já tenho dito aqui, não há esperança política de salvação para a sua alma. Não há esperança financeira para a salvação da sua alma. Não, a salvação da alma não está nessas coisas. Embora sim, devamos nos inteirar delas. A esperança está tão somente naquele que tomou o pior dos navios. E semelhantemente como nesse relato, havia trevas naquele dia. E ele ficou sozinho, longe dos homens, no alto, e longe do Pai.
E ele sentiu a pior tempestade. E ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? É por isso que eu e você podemos ter esperança. A esperança nele. Porque Deus abandonou o seu próprio filho. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação é acerca da amizade. Desfrute de uma amizade que te leve a Deus. Quem são os teus amigos? Eles são crentes. A palavra de Deus diz, segundo Coríntios 6,14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Isso se aplica para a amizade também. Jovens, rapazes, moças, todos, crianças, adultos, quem são os teus amigos? Quem são aqueles com quem vocês estão se unindo? Porque a amizade íntima faz isso, como Davi e Jonatas, ela une uma alma a outra de certa forma. É verdade, irmãos, que o relacionamento que transforma dois em um é o casamento, sim. Mas de certa forma, como diz o relato bíblico, a alma de Davi se uniu à de Jonatas. A amizade nos faz ter comunhão com a outra pessoa. Isso significa que nós então assimilamos, consciente ou inconscientemente, aquilo que se crê e que se faz por aquela pessoa. Consciente ou inconscientemente, nós somos feitos para imitar. Nós fomos feitos para imitar. O problema não é imitar. O problema é quem nós vamos imitar. Nós vamos imitar os nossos amigos. O que acontecerá se eles forem ímpios? Quem são os teus amigos? Quem são aqueles com quem você se abre? Você pode garantir que as tuas amizades serão daquelas que te levarão ao lugar prometido por Deus? A Nova Jerusalém? Aqueles que estarão contigo em momentos ruins como esse de Paulo? Se faltar o dinheiro, os teus amigos vão estar contigo? Se você estiver num caminho de pecado, os teus amigos estarão contigo e te falarão da palavra de Deus? Se você estiver doente, os teus amigos irão cuidar de ti? Se eles precisarem tomar prejuízo por causa de você, eles estarão contigo ou eles te levam à destruição? Nós vemos um pai aconselhando o seu filho em Provérbios 1. Ele diz: meu filho, se vierem homens contigo e dizendo: lança conosco a tua sorte, vamos tomar o que não é nosso, parafraseando aqui o texto. O pai diz: meu filho, não vá. Não vá. Os teus amigos te levam ao lugar prometido por Deus de descanso, ou eles estão te levando para a destruição? Como são as tuas amizades? Se os teus amigos, meu querido ou minha querida, são pessoas que não comungam da mesma fé que você tem dois caminhos. Ou você deixa de ser amigo deles. Isso não significa que você deve agora tornar-se inimigo deles, no sentido de agredi-los verbalmente, não se importar com eles. Mas isso significa que você agora não vai abrir mais o seu coração para eles.
ou então, aos poucos, você irá cada vez mais caminhar com eles, com a fé deles. E talvez você nem saia da igreja, mas os seus pés não estarão aqui, estarão lá com eles. Afinal de contas, são um dia em 7 que os crentes vêm ao culto. Como é que são as suas amizades? Você consegue se abrir francamente com eles? Você consegue mostrar as suas vulnerabilidades para eles? Contar os seus pecados? Até mesmo de pensamentos? Como Paulo, que está aqui vulnerável, ele é um prisioneiro. Paulo está aqui aberto para esses amigos. Ele vai pedir ajuda quando ele desce aqui na cidade. Você pede ajuda para os seus amigos quando você precisa? Ou os seus amigos são daqueles que só você ajuda? Você é o grande ajudador deles. Mas eles não conhecem a sua vida. Você passa dificuldades e eles não sabem. Você passa lutas e eles não sabem. Que amizade é essa, irmãos? Uma verdadeira amizade nos proporciona nos tornar vulneráveis diante deles. E é óbvio, nós não podemos ser amigos de todos por causa disso. Isso é óbvio, isso é razoável, isso é sábio. Mas assim funciona uma verdadeira amizade. Eu lhe pergunto mais uma vez, você tem sido instrumento para os seus amigos na hora do sofrimento? Cristo nos ensina como ser amigos. Lucas 12:4 está escrito: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Nós lemos isso na liturgia. Cristo nos ensina a ser amigos. Ele está conosco. É com Ele que nós devemos nos abrir, e aqui nós temos um ensino maravilhoso. O nosso maior amigo deve ser o Senhor Jesus, ainda que Ele não esteja fisicamente ao nosso lado. É com Ele que nós podemos e devemos abrir todo o nosso coração e fazer isso em oração. Cristo nos ensina a ser amigos, irmãos. Muito mais amigos do que Lucas e Aristarco, que sofreram com Paulo. Cristo sofreu o inferno que nós deveríamos sofrer. Que amizade maravilhosa. Essa é uma segunda grande aplicação sobre a amizade. Desfrute de uma amizade que te leve a Deus. Em terceiro e último lugar, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Que dizer a você que tem a tarefa de testemunhar a Cristo, colaborar com a igreja, mas você está desanimado? Que dizer a você que ama a igreja de Cristo, mas por algum motivo você está desanimado? Tenha esperança na palavra de Deus. Meus irmãos, quando estamos em tempestades, nós não conseguimos ver além. Mas não significa que aquilo que nós não conseguimos ver não existe. Aqueles homens não conseguiam enxergar as estrelas. Eles não conseguiam enxergar o sol, mas as estrelas e o sol continuavam no seu devido lugar. Creia e tenha esperança no que Deus diz em sua palavra. Se alimente dela. Ande pela fé. Confie, ainda que você não esteja vendo.
Ande nos caminhos da Escritura e certamente, no tempo de Deus, você irá ver como Deus galardoa aqueles que o obedecem, aqueles que confiam nele, aqueles que têm ele como seu refúgio. O Senhor não desampara. O Senhor não desampara. Tenha bom ânimo, tenha esperança. Na palavra de Deus que saiu, não só aqui saiu dos lábios de Paulo, mas em toda a Escritura. Nós cantamos aqui que as trevas tragaram o Senhor Jesus, nesse último canto que cantamos. Mas ao terceiro dia, como no dia de hoje, é por isso que estamos aqui hoje, no domingo, e não outro dia da semana, porque foi como no dia de hoje que Ele ressuscitou. A nossa esperança tem nome, e ela se chama Jesus Cristo. Tenha bom ânimo. Apesar das dificuldades, o povo de Deus chegará no lugar prometido. Deus prometeu para Paulo que ele chegaria em terra firme. O Senhor também nos prometeu que nós chegaremos na Nova Jerusalém. E se Ele prometeu, meus irmãos, embora tempestades aconteçam no meio do caminho, embora o barco pareça que vai despedaçar, é possível que inclusive o barco se despedace, mas o povo de Deus chegará a salvo nesse lugar. Que o Senhor nos abençoe, nos dê esperança, bom ânimo com esse sermão. Que Ele nos ensine acerca da amizade, que Ele nos ensine acerca de todos os outros ensinamentos que aqui vimos. Deus abençoe a sua igreja. Amém.